Mais uma noite na casa do Senhor, para nós cultuarmos o nome dEle, né? Toda honra e glória seja dada a Ele. Vamos caminhar mais um pouco naquele estudo que nós estamos fazendo, ver se nós conseguimos concluir ele hoje, sobre as leis inexoráveis. Vamos abrir juntas as nossas Bíblias no livro dos Salmos, número 119, a partir do verso 97. Glória a Deus. Vamos estender até o verso 100. Salmo 119. Esse salmo que é um acróstico, né? São 176 versos aqui. O maior é o salmo mais extenso da Bíblia. E ele está dividido em 22 subdivisões aqui, né? Todos acharam? Vamos ler então a palavra do Senhor. Diz assim: ó, como amo a tua lei, está exclamando, né? É a minha meditação todo dia. Tu, através dos teus mandamentos, me fizeste mais sábio do que os meus inimigos, pois eles estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus professores, pois os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os anciãos, porque guardo os teus preceitos. Amém? Glória a Deus. Muito bem, então, irmãos. A meditação que nós fazemos na lei do Senhor, ela deve ser todos os dias, né? Pelo menos de manhã ou pelo menos à tarde, ter um momento para ter o devocional, ler a palavra de Deus, né? E o salmista está exclamando aqui que ele ama a lei do Senhor, por isso ele medita nela todo dia. E também ele traz aqui uma ideia de como a palavra de Deus, ela é instrutiva e erudita, porque ele diz que ele tem mais entendimento do que os mestres, do que os anciãos, pelo fato de que ele ama a palavra de Deus, ele se instrui nela, ele bebe dessa fonte inesgotável, e por isso ele se sente também seguro. E ele diz que ele guarda esses preceitos, porque se nós meditarmos todo dia, lermos a Bíblia, mas nós não guardarmos, retivermos ela, e sobretudo colocar em prática aí fora, ela vai ser apenas um acúmulo de conhecimento. Então por isso nós precisamos, cada momento, deixar que essa palavra ache guarida no nosso coração, e que nós possamos também estar ensinando ela para quem precisa, as dúvidas que as pessoas têm, né? Que nós possamos reverberar essa palavra aonde quer que nós estejamos. Então vou dar uma continuidade aqui no assunto, ver se eu consigo terminar hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a lei da utilidade. Lei da utilidade. Vamos ler Provérbios 27, 18. Provérbios, capítulo 27, verso 18. Glória a Deus. Essas leis que não podem ser, elas são inflexíveis, não podem ser revogadas, porque elas regem todo o universo e foi estabelecida pelo próprio Deus, né? Então tá lá, o que cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que atenta para o seu senhor será honrado. O que cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que atenta para o seu senhor será honrado. O que é que a palavra está nos ensinando? Cuidar da figueira. Está falando de trabalho, utilidade, ser útil em alguma coisa da nossa vida. Atentar para o seu senhor. Aqui tem duas vertentes. Pode ser o senhor terreno e pode ser o senhor celestial. O que significa isso? Aprender com alguém, aprender com a palavra de Deus, aprender com o mestre e colocar em prática. Atenta, quer dizer, ele está
pegando o conhecimento. Ele não está deixando que esse conhecimento fuja por entre os dedos. Ele não está apenas ouvindo, mas ele está também escutando e colocando em prática. Então, irmãos, a Bíblia, ela considera várias coisas como transgressão da lei de Deus, que nós chamamos de pecado. Pecatus, do latim, errar o alvo, né? Transgredir a lei de Deus. Só que, se nós fôssemos listar aqui nessa noite, tudo aquilo que nós consideramos que a Bíblia nos ensina que é transgredir a lei de Deus, nós poderíamos elencar muitas coisas aqui. Mentira, adultério, prostituição, enganar as pessoas, uma série de coisas que nós já conhecemos aqui, que nós poderíamos listar. Mas a omissão também é um pecado. Porque quando eu não sou útil aí fora, para as pessoas, no reino de Deus, também é um tipo de pecado, porque eu estou sendo omisso. Quando eu posso fazer alguma coisa e eu não faço, eu também estou pecando. Vamos ler mais um texto, Tiago 4,17. Isso é a lei da utilidade, né? Às vezes eu tenho condição de fazer, eu posso fazer, eu tenho condição de estender a mão para alguém, posso ajudar e eu fico omisso. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então os irmãos percebam que ser útil é uma determinação bíblica. Se eu posso ser útil, posso fazer, tenho a condição de fazer e eu não faço, então significa que eu também estou transgredindo a lei de Deus, né? Toda pessoa que ela quer caminhar, subir degraus na vida, em qualquer área da vida, principalmente aqui nas questões espirituais que nós estamos falando, ela precisa ser útil. E ela tem que fazer, por exemplo, na igreja, no reino de Deus, nós temos que fazer de bom grado e de coração voluntário. Sempre fazendo, lembrando que nós estamos fazendo para quem? Para Deus. A obra de quem que é? Do pastor Mauro. A obra de Deus. Não obstante, nós também saibamos que Deus, Ele delega as funções para os homens, porque a igreja está sob o cuidado dos homens. É claro que nós sabemos que a igreja é organismo, que nós não enxergamos ela porque ela é invisível, ela é o corpo místico de Cristo, não dá para ver ela. Deus, Ele sabe exatamente onde está a sua igreja, em todos os lugares, porque o fato de uma pessoa ser igreja, não significa necessariamente que quem frequenta a igreja, ele é a igreja, porque nós já estudamos exaustivamente aqui, que para ser a igreja, eu preciso estar enquadrado no manual que rege essa igreja. Há uma frase muito interessante que coloca nas redes sociais, que diz que a igreja, ela não deve reger aquilo que é o correto, mas é a Bíblia, ou ela não deve determinar o que a Bíblia fala, mas é a Bíblia que deve determinar o que a igreja fala ou faz. Porque a Bíblia é o manual, a Bíblia é a regra de fé, a Bíblia é a carta magna, é a palavra de Deus. Então, não significa que alguém frequenta uma igreja que ele é a igreja. Porque quem sabe, quem tem o aferidor para saber quem verdadeiramente faz parte do corpo de Cristo, é o dono da igreja, que é o Senhor. Todavia, Ele delegou funções para os homens. Então, nós precisamos entender também que nós estamos trabalhando para o Senhor, mas que há os homens que dirigem a igreja. Como é que eu posso fazer parte de uma convenção de pastor como eu faço, se não são os homens que vão me reconhecer? Quem dá o ministério, quem dá o pastorado, o ministério para os homens é Deus. O chamado ministerial é Deus que dá. Mas quem reconhece isso? São os homens, porque nós não fazemos parte de congregação de anjos. Então, os irmãos, prestem atenção numa coisa, já aconteceu aqui na igreja. Já veio pregador aqui na igreja, e às vezes antes dele pregar, ele falou assim, eu quero já dizer aqui nessa noite, que eu não tenho nenhum compromisso com o homem. Ele já começou reprovado já.
Ele já começou a pregação dele errada. Porque quem convidou ele para vir aqui foram os homens. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, uma pessoa que ele entende a lei da utilidade, ele precisa saber que ele é útil no reino de Deus, mas ele é útil no reino dos homens. E, mais uma vez, eu vou falar para os irmãos que a utilidade, ela é algo muito especial e que todos nós que trabalhamos para o reino de Deus, precisamos saber qual a nossa função e por que nós estamos fazendo. Os irmãos lembram-se daquele testemunho que eu dei aqui do irmão que levava água? Lembra, irmã Eliane? Ele levava água todo dia para o pastor lá, um copo de água. No momento que o pastor ia pregar ou ensinar a palavra. E um dia, o pastor viajou. Ele não estava na igreja. E aí aquele irmão, o pastor deixou um presbítero dirigindo o culto ali. E aquele irmão não levou água lá. Estava um dia bem frio. E quando terminou o culto, o irmão que estava dirigindo o culto perguntou para ele: ô irmão, por que o senhor não levou água lá para mim? E ele disse: não, hoje não precisa, hoje está frio. Os irmãos perceberam como que aquele cidadão, fazia 40 anos que ele estava levando água lá, ele não entendia o que ele estava fazendo? Ele estava totalmente equivocado, ele achava que a água era só para o pastor, entendeu? Porque o que estava dirigindo o trabalho lá, não significava nada para ele. Então os irmãos percebam, né? A pessoa está fazendo as coisas, mas não está sendo útil. Está fazendo às vezes para se aparecer, ou para agradar alguém, mas não porque ele quer ser útil no reino de Deus. Então, irmãos, nós sabemos que tem pessoas que são tímidas, né? Na igreja é assim também. E a pessoa às vezes fala assim: não, eu não posso fazer nada, eu não tenho utilidade no reino de Deus, na igreja, porque eu sou tímido, eu não sei falar, não sei pregar. Falar ele sabe, né? Claro. E alguns até dizem assim: eu sou membro de banco. Mas como diz o pastor e cantor Alceu Pires, membro de banco é parafuso e prego, não é? Então todos nós temos uma utilidade no reino de Deus. E aí fora também nós podemos ser útil para a sociedade, para alguém, estender a mão. Porque se nós pudermos fazer, e eu não faço, Tiago está dizendo que é pecado. Eu estou transgredindo a lei de Deus. Então é necessário fazer, né? Alguns até se isolam. Eu conheço pessoas, já dirigi algumas igrejas fora, que a pessoa se isolava, sentava lá atrás, porque ele dizia: pastor, não me chama não, hein? O senhor não me chama não, que eu não quero, né? Pelo amor de Deus, hein? O senhor faz de conta que eu não estou lá. Ele pode ser útil em alguma coisa. Pessoas que eu já tentei dar cargo, irmãos, igrejas que eu passei, e as pessoas não queriam pegar, porque ele achava que ele não poderia fazer nada. A utilidade é uma lei, todos nós podemos fazer alguma coisa. Todos nós podemos, isso faz parte de ganhar galardões também, quando nós trabalhamos para o reino de Deus, né? Então, se alguém quer verdadeiramente ser útil, o que é que diz Eclesiastes? Tudo quanto vier às suas mãos para fazer, faça. E Deus trará juízo, né? Com certeza. Vamos ler um texto. Marcos 9:35. Glória a Deus. 9:35. Olha como diz a palavra de Deus. E ele, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Por que isso daqui? Porque às vezes, irmãos, tem pessoas também que ele não está fazendo para ser útil, ele quer ser o primeiro. Lembra, mais uma vez, vou falar do violino. Perguntaram a um grande maestro: qual é o principal instrumento da sua orquestra? Ele disse: o segundo violino. Por que o segundo? Espantado, né? Porque ninguém quer ser o segundo. Todos querem ser o primeiro. E mais uma coisa ainda, mais um texto que eu quero ler com vocês. Mateus 25:21. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 25:21. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor.
Olha isso aqui. Se eu não sou fiel no pouco, como eu poderei ser fiel no muito? Irmão, se eu não sou fiel dirigindo essa congregação aqui, que é uma pequena congregação, os irmãos acham que se eu não for fiel aqui, e Deus me entregar uma igreja grande, eu vou ser fiel? Claro que não. Claro que não. Um dia eu conversei com um obreiro, e ele estava reclamando do pastor dele, do pastor presidente, porque ele estava dirigindo uma congregação que tinha 15 membros. E ele falou assim: o pastor não me dá uma congregação maior para mim. O pastor dá congregação para todos aí, mas para mim ele não dá, é sempre essa congregação pequena. E aí eu fiquei pensando, irmão, mas... Eu não falei nada para ele no momento, mas depois eu conversei com ele. Falei assim: o senhor está sendo fiel lá na congregação de 15 membros? Eu sabia que ele não estava. Ele disse: estou sendo fiel sim. E aí eu pensei, ele não é fiel naquela congregação. Se o pastor der uma igreja grande para ele, ele não será fiel. Porque nós temos que ser fiel nas pequenas coisas, para que depois nós possamos ir subindo os degraus. Se uma pessoa trabalha numa empresa, e ele tem um cargo lá, vamos supor que ele é alguém lá, ele trabalha na faxina, é um serviço honrado, e ele quer subir de degraus lá na empresa. Se ele não for fiel como faxineiro, os irmãos acham que se ele for gerente ele vai ser fiel? Claro que não. É isso que a Bíblia está nos ensinando, que eu tenho que ser fiel nas pequenas coisas, porque o Senhor com certeza me colocará em coisas maiores. E a lei da utilidade, ela é uma lei que ela vai estar, ela é universal. Todas essas leis aqui que eu estou ensinando para os irmãos, elas são leis universais. Elas são atemporais, transcultural e universal. Elas valem em qualquer lugar, para qualquer povo, qualquer etnia, qualquer tipo de posição socioeconômica, porque são leis universais. Deus estabeleceu para reger. E todo o trabalho que nós fazemos deve ser feito com dedicação. Que eu sempre tenho falado aqui para os irmãos, né? É claro que Deus, irmãos, Ele está olhando para cada trabalho que nós fazemos. Ainda que ele seja pequeno. Ainda que seja limpar uma cadeira. Deus está olhando o que nós fazemos. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Vamos ler um texto, Hebreus 6:10. Texto que eu gosto muito. Glória a Deus. Olha lá. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor para com que o seu nome mostrastes, porquanto serviste aos santos e ainda serviste aos santos e ainda serviste. Quer dizer que é um trabalho constante, progressivo. Ele não está dizendo porque servistes os santos só. E ainda serviste, progressivo. Hoje, amanhã, depois, daqui um mês, daqui um ano, daqui até a volta de Jesus. Nós temos que continuar trabalhando para o reino de Deus. Porque nós precisamos ser comprometidos com o reino de Deus, né? Preparando cada momento para que outras pessoas venham, porque ninguém de nós é insubstituível. Não, individualmente, como pessoa, nós somos substituíveis sim. Não existe ninguém que é igual a nós, ninguém no mundo. Então nós somos insubstituíveis como pessoa. Mas o trabalho que nós fazemos, não. Outra pessoa pode fazer. E fazer até melhor do que nós fazemos. Não é? Quando você ouviu a pessoa dizer assim, não, ninguém é insubstituível, você diga assim, eu sou insubstituível. Porque não tem outra pessoa no mundo igual eu. Deus me fez um ser único. Agora, o trabalho que eu faço, você tem razão. Outra pessoa pode fazer. Todos somos preparadores de caminho. Então nós temos que preparar o caminho para quem vier após nós, de uma forma útil. Como João Batista preparou o caminho para vir Jesus, e ele disse que vem um após mim que eu não sou digno, nem mesmo de desatar as alpargas dos seus pés. Ele é maior que eu, João estava dizendo. Então, irmão, vale a pena ser útil. Muitos, ao invés de serem úteis, eles só vão retendo as coisas para eles, né? Isso no conhecimento. Eu já trabalhei com pessoas que ele não era útil,
Ele não gostava de repartir nada com ninguém. Era só para ele. E vale a pena ser útil, né? Vamos ler um texto. Provérbios 11, 24. Glória a Deus. Provérbios capítulo 11, verso 24. Um dá liberalmente e se torna mais rico. Outro retém mais do que é justo e se empobrece. Perceberam? Que alguns são liberais, entregam e ele vai ter êxito. O outro retém mais do que é justo. É claro que em toda a nossa vida nós vamos reter aquilo que é para nós, para a nossa família. Todavia, há como repartir, irmãos, alguma coisa para alguém, para o reino de Deus. Há um certo pensador que ele diz que ninguém é tão rico que não precisa da ajuda do outro. E ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. Isso aqui é uma lei também, com certeza. Ninguém é tão rico que não vai precisar de alguém. Ou ninguém também é tão pobre que não possa estender a mão para outrem. E mais uma coisa, para terminar essa questão da lei da utilidade, é que sempre que nós formos trabalhar, isso aqui vai soar até como essas palestras motivacionais aí, que as empresas promovem, né? Precisamos trabalhar em equipe, sempre. Isso é ser útil. E sempre lembrar de que o mais importante não sou eu individualmente, mas o grupo. Isso aqui é um princípio de liderança. E mais uma coisa, para nós trabalharmos juntos, nós precisamos estar de comum acordo. Qual é o comum acordo que nós temos aqui na igreja? Nós estamos caminhando para chegar no céu, alcançar a vida eterna. Temos diferença de pensamentos, gostamos de coisas diferentes, cor de roupa, muitas coisas. Mas o nosso propósito é o mesmo. Nosso objetivo, a direção é a mesma. O caminho é o mesmo. Vamos ler mais um texto. Isaías 41, verso 6. Glória a Deus. Um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse, esforça-te. Um ao outro ajudou, irmãos. Irmãos, acabou aquele tempo que as pessoas ficavam esperando, sabe, aquele cientista, sabe aquela figura de um cientista barbudo, cheio daquelas parafernálias, aquelas indumentárias, esperando que ele inventasse uma vacina, como o Vital Brasil, né, que é muito famoso, foi um dos pioneiros na vacina antiofídica aqui no Brasil. Acabou isso daí, hoje é um conjunto de cientistas. Acabou só um engenheiro, hoje eles têm equipes de trabalho, os grandes profissionais, os grandes arquitetos, engenheiros, toda a área, cientistas. Os irmãos já imaginaram as equipes de cientistas que estão trabalhando agora para tentar descobrir vacinas e medicamentos que combatam o coronavírus? Não é um só. Isso fala de trabalhar em equipe, ajudar um ao outro, estar sempre juntos. E dizer para o outro assim, quando ele estiver desanimado, se esforça. Porque não é razoável que um se esforce e o outro não se esforce. Por isso que eu sempre bato na tecla aqui, bato sempre na tecla, que não é razoável um cristão dizer que é fiel e ele só aparecer aqui no dia da ceia. Isso não é razoável, irmãos. Isso daí é egoísmo, isso não é cristianismo. Cristianismo é família. Cristianismo é estar juntos. Cristianismo é sofrer junto e se alegrar junto. Agora os irmãos acham que é razoável, um trabalhando, nós trabalhamos em pouco e outro só aparece no dia da ceia, aparece quando quer. Os irmãos acham que isso é razoável? Sabe como que era lá no Antigo Testamento, quando a gente vai ler as leis? Dizia que os animais fossem sido colocados numa carroça, num carro, precisava ser 2 animais juntos, 2 jumentos ou 2 bois, para não colocar um jumento e um boi, e um tracionar, ter mais força que o outro, tracionar mais que o outro. Então, irmãos, lei da utilidade. Nós estamos sendo úteis
para alguém ou para o reino de Deus? Vamos fazer uma análise de nós aqui agora, de todos nós. Eu faço aqui, vocês façam aí. Temos sido úteis? Eu tenho sido, pastor, mas nós podemos fazer mais. Muito bem. Mais uma lei, essa aqui muito conhecida. Lei da semeadura. Lei da semeadura. Vamos ler Gálatas 6 e 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso aqui é uma lei universal também. Irmãos, se você conversar com pessoas, ela é tão universal, de qualquer religião, experimenta fazer isso, e pergunta para eles assim: o que você acha da lei da semeadura? Que eles vão dizer para você a mesma coisa que nós dizemos. Você sabe que até a ciência, ela chama isso de lei do efeito bumerangue, ou efeito bate e volta. Você sabe o que é um bumerangue? O bumerangue ele é um brinquedo, vou chamar de brinquedo, australiano. E é um brinquedo que você joga ele é um brinquedo que ele é já construído com uma certa gravidade. Na medida que você joga ele, você pode jogar bem longe, a tendência é que ele volte para você. Isso é o bumerangue. Então, até a ciência chama, que nós chamamos, e a Bíblia chama de lei da semeadura, de efeito bumerangue. Que tudo aquilo que nós vamos lançando, um dia vai voltar para nós. E é muito bom a gente refletir no que nós estamos plantando no caminho. Porque na medida que nós vamos andando, nós vamos jogando a semente. Porque depois, irmãos, nós vamos ter que voltar colhendo. E eu vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Quando alguém planta semente de laranja, ele semeou uma certa quantidade de laranja, ele vai colher só aquela quantidade de semente que ele semeou? O que vocês acham? Pé de milho. Se ele coloca uma semente, vai nascer uma espiga. Significa que nós vamos colher muito mais do que aquilo que nós semeamos. E Deus, irmãos, Ele é tão bom. Vamos ler mais um texto. 2 Coríntios 9, 6. 2 Coríntios 9, 6. Essa lei ela é tratada pelas religiões, pela filosofia, pela biologia, viu? Pela física. Os grandes pensadores sempre falaram a respeito desse efeito bumerangue. Olha lá. Mas digo isto: aquele que semeia pouco, também ceifará pouco. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Então, aqui é a lei da proporcionalidade. Percebam o que é isso. Além de voltar, né, tudo aquilo que nós fazemos, vai voltar multiplicado. Se eu estou semeando uma semente boa, volta para mim multiplicado. Ok? Quero mostrar uma coisa para os irmãos aqui na Bíblia, que eu chamo de síndrome de Adoni-Bezek. Síndrome de Adoni-Bezek. Vocês sabem quem é Adoni-Bezek na Bíblia? Foi um rei. Vamos ler um texto. Juízes capítulo 1, nós vamos ler do 1 até o 7. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, vocês vão acompanhando. Juízes 1, tempo dos juízes, né? Glória a Deus. Do 1 ao 7. Olha como diz a palavra do Senhor. Ora, depois da morte de Josué, sucedeu-se que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem primeiro subirá por nós contra os cananeus para lutar com eles? E o Senhor disse: Judá subirá. Eis que entregarei a terra em sua mão.
E Judá disse a Simeão seu irmão: suba comigo para a minha terra, para que possamos lutar contra os cananeus, e eu do mesmo modo irei para a tua terra, Então Simeão foi com ele, e Judá subiu, e o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus na sua mão, e mataram deles em Bezeque 10.000 homens, e encontraram Adoni-Bezeque em Bezeque. Observe que esse rei tinha até o nome da terra, era o nome dele, e lutaram contra ele, e mataram os cananeus e os ferezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e eles o perseguiram e o apanharam, e cortaram fora os seus polegares e os dedos grandes dos seus pés. E Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os seus polegares e dedos grandes dos pés decepados juntavam sua carne debaixo da minha mesa. Tal como eu fiz, assim também Deus me retribuiu. E trouxeram a Jerusalém, e ali morreu. Quantos reis que ele fez isso? 70. Aí sabe o que ele fazia com esses reis quando ele ia comer? Os irmãos sabiam que quem trabalha um trabalho perigoso, se ele cortar esse dedo aqui, ele aposenta? Dedo polegar e o dedão do pé. Se cortar os outros aqui, não, viu? Por que será, hein? Tenta pegar alguma coisa sem esse dedo aqui, ó. Esse dedo é uma pinça. Não consegue. Tem até um cidadão lá em Tupã uma vez que ele cortou esse dedo aqui de propósito, na máquina, na serra elétrica, para poder aposentar. E ainda aconselhou o outro ainda a fazer o mesmo. Que coragem, né? Esse cidadão aqui, Adoni-Bezeque, ele fazia isso. 70 reis que ele subjugou, ele cortou o pé, o dedo do pé, o dedão e o dedo polegar. E aí quando eles se tornaram escravos dele, e quando ele ia comer, ele jogava as migalhas, eles ficavam como cachorro, como cães, pegando as migalhas. Quando ele foi subjugado pelo povo de Judá, as tribos de Israel aqui, o que aconteceu com ele? Fizeram a mesma coisa. E ele disse: a mesma coisa que me fizeram. Levaram ele para Jerusalém e ele acabou morrendo lá. Uma pessoa sem esse dedo, sem o dedão do pé, ele não vai andar direito e ele não tem capacidade de fazer mais nada. Claro que o ser humano é um ser adaptável, né? Ele se adapta, mas a dificuldade é muito grande. Sabe como que chama isso? Lei da semeadura. Síndrome de Adoni-Bezeque. Vamos pensar, né? Será que nós não estamos semeando de alguma forma que depois nós vamos ter que voltar colhendo coisas ruins? E, irmãos, Deus ele é tão misericordioso, tão longânimo, que tem uma receita. Quando nós estamos plantando alguma coisa, e às vezes depois nós falamos: por que será que está acontecendo isso na minha vida, né? Semeadura. Quem tem essa lei na sua vida, está colhendo, ele não vai ser salvo. Nós não estamos falando isso. Uma pessoa pode sair aí fora, aprontar, fazer muita coisa, depois se reconciliar com Deus e ser salvo. Só que a semeadura vai ficar na casa dele, como aconteceu com Davi. A espada nunca mais saiu da casa dele. Deus é tão longânimo, que se a gente perceber que está plantando uma semente ruim, antes que ela germine, você sabia que tem jeito ainda? Irmãos, vamos supor que eu estou plantando uma semente maligna. E aí de repente, espera aí, eu estou plantando isso aqui está errado. Eu vou me arrepender. Antes que essa semente germine, olha o que a Bíblia diz. Eclesiastes 3:2. Olha como diz. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Quer dizer, há um tempo que eu planto e eu posso também correr e arrancar antes que essa erva daninha ela venha germinar. Tempo de plantar,
Mas se eu correr a tempo também, eu posso arrancar. Então hoje é uma reflexão para todos nós aqui. Que tipo de semente nós estamos plantando? Qual tipo de semente que nós estamos plantando? Para se pensar, né? Para se pensar. Eu conheci um senhor que ele ficou muitos anos na cama, muitos e muitos anos, e ele não morria. Ele não morria. Sofrimento total, não morria. E depois eu fui saber a história daquele homem. Os irmãos não têm ideia de quem era aquele homem. Tem um que eu falei para os irmãos que ficava na cama também, que ele era tão ruim que ele queria bater nas pessoas que iam lá para visitar ele. Queria morder as pessoas. Como não tinha possibilidade dele morder, ele mordia o lençol. Um dia, irmãos, lá na cidade de Tupã, eu entrei na Santa Casa de Tupã e tinha um senhor na cama. Ele estava gritando de dor. Ele tinha acabado de fazer uma cirurgia no osso. Os irmãos sabem aquelas gaiolas que coloca no osso quando acontece acidente? Ele estava com uma gaiola daquela na perna. E a mulher dele não sabia mais o que fazer. Eles já tinha aplicado morfina nele. E ele não aguentava de dor. E eu entrei, me aproximei dele e perguntei para ele: o senhor quer uma oração? Aceita uma oração? Ele disse: não. E sai do meu quarto. Exatamente. Então os irmãos analisem, que nós possamos refletir bem, né? Antes de semear uma semente, em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Os irmãos já ouviram aquela música sertaneja antiga, fala do couro de boi? Já? Que o filho deu um couro de boi para o pai ir embora. Era para ele ir embora. Esse couro, ele não cabia na casa do pai, do filho mais, né? Toma esse couro aqui para o senhor se cobrir do frio. E quando o pai foi embora, estava numa distância, o neto correu atrás do avô e disse assim: me dá um pedaço desse couro para mim, vô. Mas para que você quer esse couro? Aí o velho ainda cortou um pedaço e deu para ele. E ele voltou e entregou para o pai dele. Aí o pai dele: mas por que você foi pedir o couro que eu cortei para o seu avô? Porque um dia eu vou dar esse couro para o senhor, quando o senhor estiver na minha casa. Lei da semeadura. Tudo que nós pudermos fazer de bem, vamos fazer, irmãos. Vamos reconhecer os nossos erros, né? Mais difícil no ser humano é isso, reconhecer os erros. Porque nós vamos ter que voltar pelo caminho, colhendo os frutos. Mais uma lei para a gente terminar. Essa aqui bem conhecida também. Lei da reciprocidade. Vamos ler Mateus 7,12. Mateus capítulo 7, que é também uma lei universal, né, inexorável, que muitas pessoas ignoram. Jesus está falando, ó: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ele está citando, sabe o que ali? O Antigo Testamento. A lei, a Torá, e o livro dos profetas. Jesus está citando as Escrituras. Tudo quanto vós quereis que os homens vos façam, façai vós também. Praticar isso ao nosso semelhante, né? Difícil, hein? Muito difícil. Muito complicado, né? O que teve de pessoas nessa pandemia, roubando insumos, vendendo com preço lá em cima. O irmão lembra da greve dos caminhoneiros? As pessoas estavam vendendo gasolina aí num preço, com ágio, né? Botijão de gás. Quem que conseguia comprar? Tudo quanto vós quereis que os homens vos façam, façai vós também. O que nós desejamos. Vamos pensar aqui agora. O que nós desejamos que os homens façam para nós? O que nós desejamos?
Ou será que nós desejamos o bem, prosperidade, coisas boas para nossa família e a família dos outros, irmãos? Como fica? Apontamos o dedo para a família dos outros e a nossa. Pararam para pensar? Ah, que a família do fulano lá e a nossa, como que é? Queremos o bem para os nossos filhos, para os nossos netos e os dos outros. Como fica? Sério, né? Muito sério, irmãos. Eu quero que o meu filho seja uma bênção, seja um advogado, seja um médico, e a família dos outros? Às vezes, a gente escuta de vez em quando, né? Um dia eu fui ali na creche, buscar a Eloá ali na creche, e escutei uma mulher dizendo lá assim: ah, essas crianças aí são tudo catarrenta. Falando da família dos outros. E a criança dela, como será que é, hein? O que nós desejamos, irmãos, para os homens? O que nós desejamos para as pessoas? Vamos ler um texto. Provérbios 21, 13. Glória a Deus. Olha lá. Quem tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Vai chegar o dia, irmãos. Se alguém me pedir uma ajuda, me pedir um socorro, e eu não estendi a mão, chegará o dia também que eu precisarei de alguém. Não é? Hoje está tão perigoso dar carona, né? Mas às vezes eu vejo pessoas na estrada aí pedindo carona e eu fico pensando, eu já andei de carona. Já trabalhei, né? Morava numa cidade, trabalhava em outra, eu ia de carona. E às vezes até à noite as pessoas paravam lá e me davam carona. E eu fico pensando, nós podemos dar uma carona para alguém? Está perigoso? Tá, né? E pensar, irmãos, na família dos outros também, né? Como eu estou falando aqui. Os irmãos lembram dos coronéis? Os coronéis antigos, eles protegiam a família deles e matavam a família dos outros, né? Parece até coisa de novela, né? Essas novelas que as pessoas dizem, meu filho não pode envolver com aquela mulher não pode envolver com a minha filha, aquele homem não pode envolver com a minha filha, que às vezes é pobre, ele é rico, e assim por diante. Lei da reciprocidade, olha o que Jesus está ensinando. Se eu quero que alguém diga bom dia para mim, o que eu tenho que fazer, irmãos? Se eu quero que alguém diga para mim assim, com licença, por favor, muito obrigado, o que eu tenho que fazer? Ou então sai daí, levanta daí, vem fazer isso, faz isso, com autoritarismo, né? Faz isso aqui. Coisa para se pensar, irmãos. Essa palavra eu sei que ela é dura, né? Mas ela serve para nós. Ela é muito útil, né? Vai fazer isso, vou mandar fulano fazer isso. E na hora que às vezes alguém manda a gente fazer alguma coisa, como fica? Vamos pensar, irmãos. Nós podemos desejar o melhor para nós, para a nossa família, fazer o melhor. Mas vamos pensar nos outros também. Porque os outros também são pessoas que precisam. Têm alma. Não é? Precisam. Vou concluir. Que nós possamos guardar tudo isso no nosso coração, né? Saber que essas leis que eu falei aqui, elas regem o universo. Elas regem a natureza, elas regem a terra, os acontecimentos. Todas as outras leis estão vinculadas, são inerentes a essas leis aqui, porque essas leis são leis superiores que Deus estabeleceu. Vamos praticar
para que nós possamos ter uma vida tranquila e abençoada por Deus. Podemos dizer amém? Vamos orar? Coloque-se de pé, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Venha orar, Dani.